Olá, ouvintes do Trocas Preciosas. Aqui é a Priscila Almeida. É uma alegria ter a companhia de vocês em mais um episódio. Bom, chegamos ao último episódio da série Sagrado Feminino, Reflexões Coletivas que Impactam o Bem-Estar Individual. Ao longo desta jornada, preparamos o solo, cuidamos da semente, acompanhamos o germinar, recebemos o florescer e refletimos sobre formas de regenerar. E hoje chegamos a um tema delicado e profundamente necessário: possíveis turbulências no caminho. Vamos falar sobre doenças ginecológicas. Comentar sobre o feminino e sagrado também é falar de prevenção, escuta do corpo, cuidados e acolhimento diante as vulnerabilidades e desafios que podem surgir ao longo da vida. Nessa conversa estão Adriana Oliveira, minha parceira do Trocas Preciosas, Maria Stosi, psicanalista e terapeuta reikiana, e a doutora Fabiana Leorati, que é cientista. Elas vão receber com muita alegria a doutora Ângela Tabata. Ela já esteve conosco no 4º episódio, o Florescer, a qual abordamos questões sobre o período pré-menopausal e a menopausa. Infelizmente não estou presente nesse encontro, no entanto estou sendo maravilhosamente bem representada. Sejam bem-vindas a este último encontro da nossa série. E caso esteja chegando pela primeira vez, não deixe de escutar os episódios anteriores. Desfrutem. Bem-vinda, doutora Ângela, novamente com a gente aqui no Trocas Preciosas. Ai, muito obrigada pelo convite. Eu me sinto muito honrada de estar aqui com vocês e poder estar ajudando o seu público com as Obrigada, informações que a gente vai conversar hoje aqui no nosso bate-papo. obrigada. Obrigada, Maria, obrigada, Fábio, por estar aqui conosco hoje. Hum, Doutora Ângela, vamos para a nossa primeira questão, mas antes eu vou fazer uma pequena informação. Ao longo dessa série, nós falamos sobre o corpo, ciclos, escuta, consciência e cuidado. E talvez nesse episódio sejamos convidadas também a olhar para o corpo nos momentos em que ele pede atenção através da dor, dos sintomas e do próprio adoecimento que às vezes ocorre. Quando a doutora escuta a expressão sagrado feminino, quais pensamentos surgem em sua mente? Qual o significado disso para a doutora, enquanto mulher e também enquanto profissional que cuida e acompanha de tantas mulheres? Então, o sagrado feminino eu considero que é a essência de todas nós mulheres, né? Então, da mesma forma que eu vejo no aspecto pessoal, né, o meu sagrado feminino, do aspecto profissional, eu vejo o sagrado feminino de cada uma das minhas pacientes e de cada uma das mulheres que acabam passando pela minha vida, seja no ambiente profissional, as colegas de trabalho, seja as amigas, seja as mulheres que são as minhas parentes, mãe, eh, primas, irmãs. Então, para mim, o sagrado feminino é a nossa essência, é quem a gente é, tudo aquilo que a gente tem do nosso melhor que a gente tem para assim, para poder dar para as outras pessoas e para a gente mesma também, né? Porque quando a gente valoriza essa questão da nossa própria essência, a gente sabe que a gente vai conseguir ser o nosso melhor, a nossa melhor versão, e a gente vai poder usar essa nossa melhor versão para ajudar outras pessoas também, né? E a mesma coisa eu falo isso para as minhas pacientes. Quando você descobre o seu sagrado feminino, a sua essência, quem você é, o que você quer, quais são os seus valores, né? Você consegue melhorar muito sua autoestima, porque acho que é a base de tudo, né? Melhorar sua autoestima, e aí você consegue, eu falo para a paciente que ela consegue, como se ela estivesse renascendo, né? E isso independente da idade, pode ser jovem, pode ser a mulher mais madura, entrando na menopausa, pode ser a mulher que já está caminhando para o envelhecimento, né, no processo de envelhecimento com mais de 65, 70 anos. Então, em qualquer fase, Acho que é olhar assim para o corpo com coragem, né? com coragem. E com presença para saber o que está acontecendo, né? Se conhecer a si mesmo, né? Acho que É, tem isso. porque quando a gente
descobre isso na gente, a gente aceita todas essas mudanças que vão acontecendo na nossa vida ao longo do tempo, né? A gente vê essas mudanças com um olhar diferente, não com aquele olhar de desvalorização, mas com um olhar de valorização. A próxima pergunta, doutora, é sobre prevenção e detecção, né? Quais exames de rastreio existem e para quais doenças são mais eficazes? Como a vacinação contra o HPV mudou o panorama da prevenção do câncer do colo de útero e qual a sua importância? A vacina é direcionada para quem? Gênero, idade? Quais sinais ou sintomas iniciais as mulheres devem estar atentas, mesmo que parecem leves ou inespecíficas? Então, essa tem várias perguntas numa só, né? É Os exames verdade. de prevenção da parte ginecológica, então vamos falar por etapas. Exame de prevenção que te fala de prevenção ou rastreio, né? Que a maior parte é para rastreio mesmo. No caso de câncer de mama, que é uma das maior preocupação das mulheres, é a mamografia. Infelizmente, não existe um exame melhor que a mamografia, né? Para fazer o rastreio. O exame de ultrassom vai complementar uma mamografia, o exame a punção, a biópsia vai complementar e a ressonância também. Então, o exame de rastreio é mamografia, né? Quando a mamografia é da categoria 1 ou 2, que é o normal, o rastreio pode ser feito a cada 2 anos. Se ela é da categoria 3, né, que geralmente tem algum nódulo, algum cisto benigno, aí o acompanhamento é a cada 6 meses, mas aí pode fazer, ao invés de fazer acompanhamento com a mamografia, até pode fazer acompanhamento com ultrassom, e a mamografia continuar sendo anual, né? E agora, se der categoria mais avançada, precisa investigar, né? Então, mas para rastreio, mamografia categoria 1 e 2 é bianual, então a cada 2 anos, né? Dependendo da idade, a partir dos 50 anos, mesmo lá no laudo da mamografia, pode ser feito acompanhamento bianual, a gente recomenda, isso inclusive é ministério, anual, a partir dos 50, porque a prevalência, a incidência do câncer de mama já aumenta bastante a partir da menopausa, que é por volta dos 50 anos, né? Então, a gente já E no, sabe que... Oi. e no Brasil, assim, qual é a idade recomendada para fazer a primeira mamografia? Então, até há um tempo atrás, a recomendação do Ministério era a partir dos 50. Só que até isso já mudou, né? A partir o ano passado já começou a ser implementado para valer no SUS, a partir de 40 anos, começar o rastreio. Por quê? Porque quando começava o rastreio somente com 50, a Sociedade Brasileira de Mastologia já seguia as sociedades internacionais de mastologia, né? E começava o rastreio aos 40 anos. E no SUS, teoricamente, começava aos 50. A maior parte dos médicos ginecologistas começava com 40, seguindo a diretriz da mastologia, né? Mas agora chegou-se num acordo entre o Ministério da Saúde e a Sociedade Brasileira de Mastologia a começar com 40 anos. Por quê? Porque quando se começava com 50, aquelas mulheres que não tinham acesso à mamografia entre 40 e 50, e às vezes tinha uma grande parcela delas que detectava o câncer de mama 45, 48, 49, e aí elas estavam fora da idade de rastreio, né? Então, e acabava fazendo diagnóstico muito tardio, só depois de 50 anos. Então, o governo, o ministério, eles é, entraram nesse acordo, eles aceitaram, né, essa normativa da Sociedade Brasileira de Mastologia para que a paciente descubra o câncer de mama num período mais precoce. Todos os cânceres, quando a gente descobre numa fase bem inicial, a gente sabe que o tratamento tem grande potencial de cura, né? O problema é que a maior parte dos cânceres acaba sendo descoberto muito tardiamente. E aí acaba não tendo o tratamento, nem sempre a medicina consegue ter todos os recursos para salvar a vida do paciente. Eu falo assim, quanto mais demora um diagnóstico de câncer, isso vale para todos, não só mama, né? A medicina está correndo atrás do prejuízo, né? E a gente não tem todos os recursos. Então, chega uma hora que a doença vence a medicina e a gente perde o paciente. Então, para evitar isso, quanto mais precoce é o diagnóstico,
maior chance, maior probabilidade de tratamentos ter um resultado bom e até curar, né? Hoje em dia, eu falo que o câncer de mama, apesar de ser o câncer que tem mais incidência no mundo, inclusive no nosso país, né, dos cânceres ginecológicos, é o que mais frequente, é o que tem mais probabilidade de cura quando diagnosticado bem no início, porque a gente tem tratamento cirúrgico, tratamento com radioterapia, quimioterapia e hormonioterapia. A gente tem 4 tratamentos, né? E acaba sendo bem eficaz. Como é câncer mais frequente, é o que é mais falado, tanto é que existe até o Outubro Rosa, né? E tem essa questão das mulheres se preocuparem mais. Mas também tem os outros cânceres ginecológicos, né? Um deles, vamos dar outro exemplo. O segundo mais frequente é o câncer de colo de útero. O câncer de colo de útero é o único que tem uma prevenção. O rastreio é o exame preventivo de Papa Nicolau, que já teve aprovação do governo, né, do diagnóstico, o rastreio pelo HPV, rastreio pelo HPV, que é a causa do câncer de colo de útero, mas ainda não foi implementado. Em algum momento no futuro vai ser. Então, por enquanto, ainda nas UBSs, o rastreio é com preventivo Papa Nicolau, exame preventivo Papa Nicolau. Mas no futuro próximo, que a gente não sabe ainda quando será, né? O rastreio vai ser feito pelo HPV. E aí vai mudar um pouquinho como vai ser a diretriz dos exames de rastreio do HPV. Ainda não foi introduzido, provavelmente, porque é um exame caro, bem mais caro que o Papa Nicolau. Então, o governo está estudando como que eles vão fazer essa questão, porque tem muita parte burocrática até conseguir implementar, né? Então, toda vez que tem uma aprovação do governo de fazer alguma coisa, tem um tempo para conseguir implementar por conta dessa questão dos custos, porque vai mudar muita coisa de diretriz. Então, até atualizar tudo isso, demora um pouquinho. Enquanto isso, a gente vai usando o Papa Nicolau, que a gente já conhece, né? É de fácil acesso e é um exame barato, Então, né? esse teste seria molecular, na verdade, para o É, rastreamento isso. do HPV via apenas uma coleta do sangue, né? E, na É. verdade, Na fazer o verdade, diagnóstico rápido. não, vai ser com coleta vaginal, Uhum. né? Mas é um exame específico para o HPV, né? Então, mas mesmo depois que for implementado, é importante frisar que a paciente vai continuar indo ao ginecologista todos os anos para fazer o exame ginecológico. Né? Porque se de repente ela tem um teste HPV negativo, aí ela fala assim, ó, você vai precisar fazer daqui 5 anos, e ao longo do tempo aparece uma lesão no colo, alguma coisa, aí obviamente vai ter que antecipar alguns exames, né? Então a paciente vai ser examinada pelo ginecologista ou pelo médico do UBS todos os anos. Só que ela vai fazer o exame de rastreio com intervalo maior do que do Papa Nicolau, entendeu? Intervalo de anos maior. Teoricamente, eles estão programando para ser a cada 5 anos se o primeiro exame vier negativo. Mas como a gente sabe que às vezes a gente pode ter contato com HPV, né? Que às vezes, até quando a gente dá as nossas orientações de HPV, a gente fala que na população o HPV é tão prevalente, né? Todas as pessoas podem ter contato, a gente fala assim, que de cada 10 pessoas, 8 pessoas podem ter contato com o vírus do HPV, que é o papilomavírus humano, em algum momento da sua vida. Então, é muita gente, né? A porcentagem é muito grande, 80% da população pode ter contato com HPV, mas nem todo mundo vai ter a doença, né? Porque depende muito da questão da imunidade. Então, se a pessoa tem uma imunidade boa, ou seja, tem imunidade boa e não tem nenhuma doença que diminua a imunidade, a probabilidade dessa pessoa eliminar o vírus e não ficar com o vírus latente, ou seja, vírus dormindo no corpo, é muito grande, né? Mas como existe essa possibilidade de 80% das pessoas, não somente no nosso país, mas no mundo inteiro, terem contato com o vírus do HPV, a gente precisa fazer esse rastreio, entendeu? Mas não significa, por conta disso, é muito importante a gente sempre focar na nossa imunidade, né? Nas nossas defesas pessoais. Porque quando a gente tem uma imunidade boa, a probabilidade de eliminar o vírus, mesmo as mulheres que têm mais facilidade de ficar com vírus, acaba sendo grande, entendeu?
Então, por conta disso, é importante esse exame do rastreio do Papa Nicolau, né? Câncer de colo de útero. E o câncer de colo de útero é o único que a gente é uma doença, como a gente, é um câncer gerado por um vírus, é o único que a gente consegue prevenir. Então, a maior prevenção, a primeira prevenção contra o HPV é usar preservativo, que é a camisinha, condom, em todas as relações sexuais, principalmente nas relações sexuais casuais. Quando já tem um relacionamento estabelecido, né, já tem longa data, e eu falo para as minhas pacientes, as mulheres já conhecem o seu parceiro, porque já fez exame, ele também já fez exame, e sabe que não tem nada, ok, tudo bem, não precisa, não é obrigatório, a gente não vai obrigar todo mundo a usar camisinha, condom, camisinha em todas as relações sexuais, né? Mas quando está no início conhecendo a pessoa, ou se for um relacionamento, uma relação casual, né? O recomendado é usar o preventivo, o camisinha como o preservativo como uma prevenção. Isso. Hum. E aí, a segunda maior prevenção para o câncer de colo de útero seria a vacina do HPV, né? Que no SUS, aqui no nosso país, é disponível a vacina quadrivalente. Na rede privada, nós já temos a vacina nonavalente. O detalhe é que, assim, a nona valente, ela tem mais 5 vírus de alto risco que vão ajudar a potencializar aquela prevenção que a vacina do SUS quadrivalente já dá, né? Que os principais, os vírus mais importantes causadores de câncer de colo de útero que estão presentes na vacina quadrivalente. Vacina quadrivalente, ela protege contra dois principais vírus de alto risco e dois principais vírus de baixo risco, né? E esses dois principais vírus de alto risco são os mais prevalentes na causa do câncer de colo de útero. O que tem na vacina nonavalente para complementar a eficácia dessa vacina quadrivalente. Mas se a gente consegue, em termos de população, vacinar a população no nosso país com a quadrivalente, a gente já diminui muito o câncer de colo de útero. Mas, infelizmente, as pessoas têm medo de tomar a vacina do HPV, né? Que a vacina do HPV é disponível no SUS no Brasil, para os adolescentes, as crianças e adolescentes de 9 a 14 anos, tanto para as meninas quanto para os meninos, somente uma dose. No início eram 3 doses, depois diminuiu para 2, e atualmente é só uma única dose. E mesmo assim, as mães têm medo de levar os seus filhos para tomar vacina. E aí que está a nossa batalha, né? A Maria Stosi também já sabe disso, que é a gente conseguir difundir essa informação a respeito da segurança da vacina contra o HPV, para que a gente consiga diminuir a mortalidade que ainda infelizmente existe do câncer de colo de útero. Porque no nosso país, praticamente a cada 1 hora e meia morre uma mulher com câncer de colo de útero. E é um número muito grande, né? Imagine assim, a cada 1 hora e meia, a cada 1 hora e meia por dia. Então, olha só quantas mulheres estão morrendo por dia no nosso país, né? De câncer de colo de útero. E multiplica isso por 24 horas, multiplica isso por 365 dias Diz. do ano. Olha quantas mulheres, é muita gente, muita mulher morrendo, porque lá atrás não foi feita a prevenção, né? E se isso continua, essas meninas que hoje em dia têm de 9 a 14 anos, lá no futuro, quando elas tiverem 35, 40, 45, que é o período dos 35 aos 50 anos, onde surge o câncer de colo de útero, na fase mais produtiva da mulher, ela corre risco de ela estar perdendo a vida lá no futuro. Então, a gente tem que pensar nessa prevenção hoje, pensando no futuro dessas meninas, né? E a gente não pode permitir que o nosso medo de um possível efeito colateral da vacina prejudique a vida dela no futuro, porque, na verdade, lá atrás, 20 anos atrás, quando foi introduzida a vacina no nosso país, teve alguns casos de efeitos adversos, mas esses efeitos, infelizmente, marcaram muito o pensamento da população, mas isso foram casos bem pontuais. E a gente não dá para atribuir aqueles efeitos
diretamente como efeito adverso da vacina, entendeu? Não chegou, não teve nenhum estudo que provou que aqueles efeitos eram por conta da vacina, Sim. Eu acho que né? a vacina contra o HPV, eu acho que hoje é um dos maiores avanços de preventivos na saúde feminina, porque das últimas décadas, porque ela tem sido assim, né, a campanha, as pessoas vão lá, o único perigo seria o medo mesmo da família em si e querer É, vacinar a criança. Eu lembro que da minha filha, ela foi vacinada, a gente morava na África do Sul, e veio um comunicado da escola que ia ocorrer a vacinação. E tinha, claro, a permissão que você daria ou não. E ela me lembra que ela tomou 3 doses na época. isso, que, né, no início era assim, eram várias Uhum. doses. Sim, sim. Aí depois eles, nos países que eles conseguiram vacinar a população em massa, tipo Reino Unido, depois nos países lá da Oceania, Nova Zelândia, Austrália, o que eles viram nesses estudos que eles começaram a diminuir a dose para poder vacinar a população inteira, 2 doses. E aí depois, no mais recente, eles viram que mesmo vacinando com uma única dose, tanto as meninas quanto os meninos, eles conseguiram, nesses países, eles conseguiram meio que erradicar o HPV, né? Então, se eles conseguirem erradicar, nós, Brasil, que nós temos a vacina, a gente também vai poder conseguir, mas a gente precisa primeiro mudar a mentalidade das pessoas e tirar essa questão do medo. Uhum. Mudar a mentalidade de medo para uma mentalidade, vamos proporcionar mais tempo de vida e mais qualidade de vida para essas crianças e adolescentes. É isso que a gente precisa sempre propagar, né? E tirar o medo, porque no nosso país, infelizmente, tem medo de várias vacinas, mas o HPV o pessoal já está enraizado desde 20 anos atrás, né? E a gente sabe que não é assim, mesmo porque a vacina, assim, quando eles, se fosse, a vacina de HPV tem mais de 20 anos, se essa vacina fosse uma vacina que causasse tantos efeitos colaterais, que as pessoas tivessem tanto medo, com certeza ela já teria sido retirada do mercado, como já foi retirado vários medicamentos, né? Não somente no Brasil, como no mundo inteiro, teve vários medicamentos anti-inflamatórios ou outros medicamentos que foi retirado, né? Inclusive, até na época do nosso Covid, quando teve a vacina que deu problema, também foi retirada do mercado. Não existe mais aquela vacina do Covid que deu problema. Então, nenhum governo e nenhuma agência reguladora na área da saúde, né, que na verdade a mais assim importante, porque é a mais divulgada, que é o FDA americano, né, eles se tem algum problema eles mandam retirar, né? E a gente praticamente todos os países meio que seguem as orientações dos americanos, do FDA, porque eles têm vários estudos. Então, se a gente sabe que as agências reguladoras, e a gente tem a nossa Anvisa, porque a Anvisa já tirou um montão de coisa do mercado, né, da parte de medicamentos, quando ela sabe que tem algum problema, que pode causar algum problema, algum efeito colateral, algum efeito adverso, independente da intensidade. Se eles querem aquele efeito que não é efeito adverso tolerável, eles tiram. Então, a gente tem agência reguladora também, né? Então, não é assim, não é somente porque o pessoal fala assim, mas a indústria está vendendo. Não, a indústria também ela é supervisionada pelas agências reguladoras, não somente no nosso país, mas pelas agências reguladoras internacionais. E como todas essas vacinas são produzidas, né, por indústrias farmacêuticas multinacionais, antes de entrar no nosso país, elas já passaram por várias agências reguladoras de outros lugares. Não somente dos Estados Unidos, que é o mais falado, mais importante, mas também pelas agências reguladoras da Europa, de outros continentes também, né? Então, a gente a gente como a gente sabe que até chegar aqui no nosso país, já passou por várias regulações, a gente tem que ter mais confiança de que a gente está recebendo uma vacina segura. E também tem a importância, né, que a vacinação também Isso. pode ser feita nos meninos, né, também, né? É, Nesse período, né? Só as meninas que podem ter essa isso. prevenção, né? E É, eles, como eles transmitem a doença, né? Então, essa é uma maneira também de barrar, né? Que futuramente esse menino, né, que vai se tornar um homem, vai transmitir a doença a outras meninas, né?
Então, e foi essa a ideia, um dos primeiros países que implementaram a vacinação, tanto para as meninas quanto para os meninos, foi o Reino Unido. E o Reino Unido foi o primeiro país que conseguiu praticamente erradicar. Lá quase não tem HPV, lá quase não tem câncer de colo de útero. E aí esses outros países onde eles conseguiram erradicar, eles falam assim, por que que o Brasil não conseguiu ainda? Né? Se o Brasil tem a vacina, né? Então, a questão é que as pessoas têm medo e tem acesso, porque o SUS dá a vacina, né? O grande problema é essa barreira do medo. E é isso que a gente precisa quebrar, essa barreira do medo e mostrar que a vacina é segura. E que a gente vai estar proporcionando anos de vida, saúde para essas meninas e esses meninos lá no futuro. Sim, eu vou até fazer uma inversão aqui para pegar o gancho do que a senhora falou e eu volto depois para a terceira questão. A senhora está falando da questão do medo, né? E aí, sobre a comunicação e o autocuidado, como as mulheres podem comunicar seus sintomas e preocupações de forma mais eficaz aos profissionais de saúde? Há mitos ou equívocos comuns sobre doenças ginecológicas, na sua opinião? Quais você acredita que precisam ser desmistificados com urgência? E aí eu acho que desmistificar essa questão do medo e acho que tem outras coisas dentro dessa questão aí que a senhora já está falando da vacinação. Então, seria uma questão de comunicação ou da própria mulher de procurar mais informações sobre a vacina, quais os efeitos, ou ela conversar com o seu próprio médico para depois ter essa orientação, ou uma falta de comunicação também, assim, do poder público de falar mais sobre a importância dessa vacinação. Eu acho que tem todas esses itens que você colocou estão envolvidos, porque assim, a gente sabe que logo no lançamento da vacina foi muito falado, e depois começou a falar cada vez menos, né? Só que a gente não, as pessoas, eu acho que tem a questão de falta de informação, porque a gente vê que quando a gente faz roda de conversa com as pessoas, nem as pessoas sabem que existe câncer de colo de útero, às vezes até sabem o que que é o HPV, mas não sabe como faz a prevenção, não sabe nem que existe a vacina, ou quando existe a vacina tem medo. Então, assim, a gente precisa dar mais informação para a população. Esse é o primeiro ponto, né? Por conta de que a gente tem essas campanhas, tem vários grupos que têm essas campanhas de divulgação. E a gente precisa também desmistificar essas dúvidas. Uma das dúvidas que gera na paciente é o medo. Então, a gente precisa desmistificar. Só que quando a gente quanto mais leite leva informação para a população, mais a gente consegue acabar com a barreira do medo. Então, o que vocês estão fazendo aqui, o podcast, que eu sei que vai ser difundido, muitas pessoas vão ouvir, já vai ser um veículo de informação para chegar para ter um alcance, quanto mais longe chegar, melhor, porque as pessoas vão falando. E a partir do momento que uma pessoa consegue entender exatamente como funciona essa questão do HPV e sabe como ela consegue fazer a prevenção, ela vai conseguir comunicar isso para outra pessoa. Então, acaba sendo meio que trabalho de formiguinha, sim, mas uma informação passando por uma pessoa, ela pode retransmitir para pelo menos mais duas pessoas, né? Então, no final, existe um efeito em cascata quando a gente consegue divulgar uma informação que a gente sabe que vai ajudar aquela pessoa a mudar a mentalidade e tomar a decisão certa, que no caso aqui é buscar prevenção. E a outra coisa também tem o lado, a gente não pode colocar só, falar assim, a população que não está se interessando em buscar informação, às vezes ela não tem acesso à informação, né? E tem outro detalhe também, que às vezes ela tem as dúvidas, mas ela não tem acesso a perguntar, tirar essas dúvidas com o profissional de saúde, né? Tanto médico quanto enfermeiro ou quanto qualquer outro profissional que foi treinado a dar essa informação. É como a gente faz nas nossas multiplicadoras, né? Do Juntos contra o HPV, a gente sabe que as nossas multiplicadoras não são da área da saúde. Às vezes não são médicas, não são enfermeiras, não tem problema, não precisa ser. Mas a gente vai estar treinando para que elas consigam ter a quantidade de informações necessárias para divulgar
e tirar pelo menos as dúvidas básicas. Obviamente, as dúvidas mais complexas vai vindo até chegar no médico para poder esclarecer. Mas eu acho que aqui o que falta no nosso país é esse acesso da população a tirar essas dúvidas. Né? Porque nem sempre, às vezes, a paciente fala assim, mas numa consulta no UBS, eu não consigo tirar essa dúvida, às vezes, numa consulta, né? Porque o tempo de consulta às vezes é pequeno. Então, por conta disso que é importante, todas essas outras campanhas que existem de divulgação. Né? E o problema é que às vezes a pessoa não consegue tirar a dúvida. Ela tem a dúvida, porque se ela ouve essa dúvida de alguém que foi qualificado, não precisa ser médico, enfermeira. As nossas multiplicadoras têm capacidade para desmistificar alguns mitos, né? E aí o que acontece? A pessoa tendo acesso a essa informação, ela já tira aquele peso. Ah, então acho que eu posso tomar vacina. Ela fala assim, então agora eu entendi qual a importância da vacina que eu preciso tomar, que eu preciso dar para os meus filhos, né? No caso da vacina, tem outro detalhe. A vacina é gratuita no SUS para a faixa etária das crianças, adolescentes 9 a 14, mas ela também ela é gratuita no SUS para as pessoas que têm doenças que diminuem a imunidade, como pacientes que recebeu transplante, né, que precisa tomar imunossupressor, paciente que tem alguma doença autoimune que diminui a imunidade, paciente que vive com o vírus do HIV, também tem disponível. E aí a faixa etária amplia, é até os 45 anos, só que não é uma dose só, já é a dose convencional de 3 doses. Então, isso é importante a pessoa saber que existe esse acesso do SUS, né? Então, a gente fala que é muito mais fácil vacinar os adolescentes, porque quanto mais jovem vacinar, e a vacinação precisa ser dose única, porque ele tem, o jovem, a criança, adolescente, ele tem mais potencial para criar anticorpos do que um adulto. Então, ele precisa só de uma dose, né? E ele tem muito mais potencial de criar anticorpos do que as pessoas que já têm alguma doença que diminui a imunidade delas, né? Elas vão precisar de 3 doses. Então, isso é super importante, essa questão de desmistificar. E a informação é super importante, né? O detalhe é que, como vocês estão fazendo, vocês estão fazendo um podcast, vai levar informação para um montão de pessoas, né? E tem um profissional da área especializado para poder contribuir com a informação mais técnica, né? Mas o importante é o veículo de comunicação que pode levar essa informação quanto mais longe. E é bom sempre estar fazendo, porque o que acontece é que não adianta você ter campanha do governo para tomar vacina e depois esquece. Tem que estar sempre falando, porque as pessoas vão, às vezes a gente esquece, né? Todo ano não tem aquela outubro rosa para a gente falar do câncer de mama, para a gente falar que todo ano tem que fazer mamografia. Então, precisa ter mais campanhas em relação a isso também. Mas se o governo não consegue fazer, a gente faz, né? Como vocês estão fazendo aqui com o podcast, entendeu? Então, o importante é ter essas iniciativas como vocês estão tendo, de divulgação, né? Eu lembro que na pergunta 2 tinha mais outras perguntas, que é além dos exames, tinha acho que dois detalhes, que eu não sei se eu respondi tudo. Ah, seria a vacina que a Luciana já falou. E os sinais, né? Quais sinais ou sintomas iniciais as mulheres devem estar atentas, mesmo que pareçam leves ou inespecíficos? Ah, então tá bom. Então, assim, na verdade, eu falei de dois cânceres só os mais importantes de ginecológicos, né? Tem o câncer de endométrio, que aí é mais pelo sinal. Câncer de endométrio é aquele câncer da pós-menopausa, que a paciente, o sinal dele é muito sangramento, pós-menopausa. Às vezes a paciente já está menopausa há 15, 20 anos, e ela fala, comecei a menstruar. Aí eu falei, não é para menstruar, não é para sangrar mais. Aí isso é um sinal de alerta. Aí a paciente vai no ginecologista, vai fazer todos os exames e vai para descartar a possibilidade de um câncer de endométrio, que chama de câncer, ou popularmente chamado câncer de útero, que é o corpo do útero, diferente de câncer de colo de útero, que é a parte mais externa do útero. O câncer de colo de útero, que a gente está falando agora, um dos diagnósticos quando a paciente já tem câncer é aquela história de sangramento também, só que ele acontece geralmente numa idade mais jovem, entre 35 e 50 anos, a média é por volta dos 50, 45 e 50.
A paciente começa a ter sangramento muito intenso, mas não é só sangramento. Ela às vezes tem corrimento com cheiro forte. Ela fala, mas eu já tratei esse corrimento, né? Porque antigamente a paciente que morava no sertão do Nordeste, aí elas usavam aquelas coisas mais naturais, né? Banho de assento, com aquelas ervas. Eu falo, mas não está melhorando. E aí a pessoa não tinha acesso a médico, e quando chegava no médico já tinha um câncer mais avançado, né? Então, a paciente vai ter câncer de colo de útero, é sangramento, é dor, é, é secreção com cheiro, com odor muito forte, né? Então, todos os sintomas que tá estranho, exagerado, precisamos buscar ajuda médica, né? Câncer de vulva, que é mais, vagina e vulva, que é mais raro, né? Vagina é bem raro. Vulva, a paciente já percebe alguma lesão na parte externa. Então, qualquer tipo de verruguinha na parte externa, precisa buscar ajuda para descartar a possibilidade de ser algum problema, ainda mais do lado do câncer. Então, mas a vulva, né, a paciente percebe, quando ela está fazendo higiene íntima, ela percebe ou no toque, ou ela olha e fala se tem alguma coisa esquisita, né? Então, ela vai buscar ajuda. Agora, a parte do câncer mais interno é mais difícil de fazer diagnóstico. O câncer de mama nem sempre dói, né? Não tem, às vezes, um sinal característico. Às vezes, a paciente pode ter que fazer o rastreio. O câncer de mama só vai doer quando ele já tá, é um câncer avançado, já tem infiltração de pele, ou já tem metástase para osso, para pulmão, aí ele vai doer. Mas no início não dói, né? Uma alteração, isso é muito raro de ver hoje, mas pode acontecer, é alteração de pele da mama. Então, quando o câncer está bem avançado, que já teve infiltração da pele, às vezes a pele pode ficar com aquele aspecto de casca de laranja, né? Então, Hum. mama com aspecto de casca de laranja, aí já é um câncer avançado. Então, qualquer lesão de pele também da mama, vai buscar ajuda. Mesmo que faça, não, isso aqui é um problema dermatológico. Não tem problema, mas tem que buscar ajuda. Um outro detalhe que às vezes pode acontecer é sangramento pelo mamilo, né? Sangramento pelo mamilo, precisa investigar. A paciente fala, doutora Angela, eu percebi que isso é uma secreção pelo meu mamilo, mas parece leite, que nem da época que eu amamentava. Em geral, não é nada, é mais tranquilo. É, às vezes até por estímulo da mama durante o ato sexual. Pode acontecer de a paciente ter uma secreção parecendo leite. Quando essa secreção parecendo leite vem das duas mamas, aí a gente sempre fala, fica tranquila que é benigno. A gente investiga, óbvio, para descartar qualquer possibilidade de outras doenças, né? Mas na maior parte das vezes não é nada. O grande problema é quando tem qualquer tipo de secreção esquisita que sai pelo mamilo só de um lado, Doutora Ângela, uma né? Já pergunta indicou outra aqui. coisa. Quando você fala da mama, alguns médicos, pelo menos eu tenho observado aqui, que falam da sensibilidade da mama esquerda. Por que essa sensibilidade, né? Que às vezes tem uma dor, alguma coisa, aí fala, a mama esquerda da mulher sempre é mais sensível. Eu tenho ouvido isso aqui. É, mas não tem muita diferença, não. Às vezes pode ter, não existe, não é um sinal específico de nada, entendeu? Tá. Ligado a Uhum, alguma doença, não. Então é só, às vezes a pessoa tem sensibilidade maior daquele lado, só, ponto. tá. Mas não significa que seja uma doença ligada a câncer, assim, não. Né? Uhum. Então, assim, em termos da secreção, voltando à secreção, se tiver só de um lado, a gente precisa investigar. Independente da cor, porque às vezes a paciente tem, às vezes não é câncer, às vezes ela tem uma infecção, uma mastite, né? Mas também tem outro detalhe: mastite é mais frequente quando a paciente acabou de amamentar ou está amamentando. Mastite fora do período de amamentação, daí também é outro sinal de alerta. Às vezes pode ser um câncer que infectou, então a gente precisa ficar de olho, né? Entendeu? Então, a gente tem vários sinais e sintomas de alerta que a gente, resumindo, fala para a paciente, ou às vezes a paciente percebe um caroço. Só que aí, quando ela percebe na palpação, estava tomando banho e percebeu um caroço, eu falo assim, e normalmente assim, eu falo para o paciente, se você perceber um caroço ele é endurecido, mas ele está móvel, então é benigno. Ele pode estar endurecido, mas ele é móvel, é benigno. Se ele é endurecido, mas ele parece que ele está enraizado, ele está fixo, aí pode ser um câncer, não significa que é, né? Mas pode ser. Então, de qualquer forma, qualquer alteração que a paciente perceba, de sangramento, de dor, na mama, de alteração de pele, a percepção de palpação de nódulo, ter que buscar ajuda médica. Tudo que a paciente perceber saindo de dentro da vagina,
pode ser corrimento com dor forte, sangramento, precisa buscar ajuda também. O grande problema aí vai estar no câncer de ovário. Câncer de ovário não tem um sinal específico, entendeu? Então, por conta disso, a gente faz o exame de ultrassom vaginal, faz exame de toque, mas nem sempre a gente consegue tocar o ovário, só toca o ovário quando ele está muito gigante, mas não vai esperar o ovário ficar gigante, com câncer gigante, para a gente tocar o ovário. Então, a gente faz exame de. A gente acaba incluindo nos nossos exames ginecológicos o exame de ultrassom vaginal, o transvaginal, para ver o ovário, né? Que o câncer de ovário pode acontecer em qualquer faixa etária. Porque existem os cânceres mais frequentes né, na idade mais madura, a partir dos 45, 50 anos de ovário, mas também pode acontecer câncer de ovário na paciente jovem, que são aqueles cânceres de ovários que a gente chama de tumor germinativo, esse ainda é muito raro, mas pode acontecer também, né? Só que o câncer de ovário, por que que eu falo que o câncer de ovário da parte ginecológica, é um câncer meio traiçoeiro? Porque o sintoma do câncer de ovário nem sempre, não é ginecológico, é sintoma intestinal na maior parte das vezes. É sintoma do trato gastrointestinal, porque às vezes a paciente pode ter sintoma só de enjoo, só de dor de estômago, só de alteração de intestino. Às vezes a paciente fala assim, olha, eu tinha meu intestino, eu sempre fui mais, com o intestino mais para preso, e de repente agora tem diarreia. Aí ela fala assim, no início eu achava que eu comia alguma coisa que fez mal. Mas eu comecei a perceber que essa diarreia está vindo com mais frequência, né? Toda semana tem diarreia, pelo menos 2 vezes por semana, três dias por semana. Aí não é normal isso. Então, eu falo assim, qualquer alteração de hábito intestinal, se a paciente tem o intestino mais preso e de repente ficou muito solto, é uma alteração de hábito. Se a paciente tinha o hábito intestinal normal, ficou preso, é uma alteração de hábito. Se a paciente sente hábito intestinal normal e todos os dias, fezes normal, não precisa fazer esforço, e de repente figurou diarreia, também é alteração de hábito intestinal, porque mudou o modo como as fezes estão saindo, né? Então, isso precisa chamar atenção, precisa ser investigado. Aí o que acontece? A paciente vai buscar quem? O médico gastrointestinal, né? Aí ele vai fazer endoscopia, não tem gastrite. Não tá dor, você tá falando que tá com dor de estômago, mas só o estômago tá bonitinho. Vai fazer colonoscopia, não tem nenhuma doença do intestino, né? Aí a paciente fala assim, então, ele fala assim, então deve ser alguma verminose, você comer alguma coisa, ou alguma virose, né? Aí a paciente fala, seu médico falou que não é nada, então não deve ser nada. E na verdade, às vezes é um câncer de ovário escondido lá, crescendo ovário, a paciente não sabe. Então, precisa fazer ultrassom vaginal. Então, aí qual que é o detalhe aí? Tanto a paciente, se vai procurar o ginecologista, ele tem que pensar, e o ginecologista pensa no câncer de ovário, precisa fazer a colonoscopia para descartar também um câncer de intestino, né? Precisa pedir uma endoscopia para descartar um câncer de estômago. Mas se a paciente vai no gastro e não deu nada, e o sintoma é mais gastrointestinal, o gastro tem que, se o gastro não pensar que possa ser um problema ginecológico, pelo menos tem que caminhar para o ginecologista para fazer uma avaliação. Caso de câncer de ovário, entendeu? Infelizmente, o câncer de ovário acaba sendo diagnosticado numa fase mais tardia e às vezes a gente perde a paciente, porque a paciente chegou lá e já está com metástase. E às vezes aquele sintoma, né, que a paciente está sentindo mais intenso, às vezes já é o câncer de ovário com metástase em outros órgãos, entendeu? Então, da parte ginecológica, o que a gente mais tem medo é o de ovário. Então, e assim, a gente sabe que é bem raro, mas quando faz diagnóstico, às vezes é muito tardio, né? Então, a gente precisa, quando a paciente sabe que existe isso, né? Porque eu falo assim, infelizmente, as doenças, elas não seguem o que está escrito no nosso livro texto de medicina. Né? Os sintomas, às vezes, é inespecífico, não é bem só daquela doença. Né? Então, o que a gente precisa saber é que se a gente investigar, a paciente está com uma queixa, a gente investigou e não achou nada naquele órgão, então a gente tem que investigar outros órgãos, né? E quando a gente sabe que uma doença pode dar sintomas de outro órgão, que é na parte de câncer de ovário, a gente já vai buscar os dois lados, entendeu? Então, isso é uma coisa que tem que ficar bem atento. Eu falo assim, a mesma coisa que às vezes a paciente tem problema de dor de estômago, e aí faz endoscopia não deu nada, também não é câncer de ovário, às vezes ela pode estar tendo um problema no coração, né? E ela nem está sabendo, entendeu?
Porque o infarto da parte do coração, que chama de infarto diafragmático, que é aquela parte do coração que está apoiada no diafragma, o reflexo do sintoma é no estômago. Então, a paciente fica com sintoma de gastrite e ela está infartando, não está sabendo. Entendeu? Então, assim, a gente tem que saber fazer, que a gente fala diagnóstico diferencial. Qual é a outra doença que tem o mesmo sintoma, mas às vezes não é no mesmo local? Vem de outro local, entendeu? Né? Então, isso é importante. Eu não sei se eu respondi todas as perguntas dessa segunda pergunta. Respondeu sim, respondeu todas as perguntas. Doutora, a senhora falando, me vem muito a questão, né, da gente olhar o paciente, a pessoa, de uma forma integrada, né, no total, não ela fracionada, né, por partes, por Isso. cada atuação do profissional, né, mas esse profissional, ele tem uma visão integral desse ser, que várias partes dele está integrada e pode uma afetar a outra, né? Isso, e aí assim, vamos dar um exemplo. Eu não sou cardiologista, então se a paciente vem com eu posso até desconfiar do câncer de ovário. Aí eu peço lá, ultrassom normal, colonoscopia normal, endoscopia normal, eu falo, vai fazer uma avaliação com o cardiologista para ver se você não está tendo aí uns microinfartos, né? Ou está tendo uma angina, uma dor do coração, mas não do restante do coração, daquela parte que fica no diafragma. Em cima do diafragma, porque a gente fala infarto diafragmático, infarto diafragmático é a parte do coração que está apoiada no diafragma. Né? Então, eu falo para o paciente, vai buscar ajuda do cardio, vai fazer uma avaliação. Numa dessas, a paciente descobre que ela tem um vasinho bem pequenininho lá, entupido naquela parte do coração, que toda vez que ela faz um esforço um pouquinho maior, que aquela região precisa de mais sangue, ela sente dor, né? Então, aí a paciente, quando ela já sabe disso, que aí, antes de infartar, o coração dá sinais, que é essa dor do coração chamada angina. Aí, se a gente não faz nada ou não leva em consideração, aí pode ser o coração. A mesma coisa que a Adriana falou, dessa questão da sensibilidade do lado esquerdo, às vezes não é. Às vezes a paciente fala, eu sinto mais dor do lado esquerdo. Né? É outra coisa também. Às vezes a gente pode achar que é mama e às vezes é o coração, né? Entendeu? Então, essa parte, tô com dor de mama só do lado esquerdo. Aí a gente investiga toda a mama da paciente, faz mamografia, faz ultrassom, não dá nada, a gente palpa, fala, não tô sentindo nada. A gente às vezes até faz um teste terapêutico, né? Dá os medicamentos que aliviam a dor da mama. Não melhorou. Aí a gente faz outro teste terapêutico, dá medicamento que alivia a dor, que eu falo que se a paciente tem inflamação do nervo que passa entre as costelas. Cada costelinha tem um nervinho, né, que chama de dor do nervo intercostal. A gente dá medicamento ou dá quando a gente não quer dar anti-inflamatório, a gente pode dar complexo B, que o complexo B também ajuda a melhorar a dor de nervinho. Aí não melhora a dor do nervinho. Aí fala assim, então já não é mama, não é dor do nervo, que a gente chama dor do nervo do espaço intervertebral, então, intercostal, né, que é as costelas aqui, intercostal, então, provavelmente, ela deve estar pode ser um problema de coração, então, a gente encaminha para o cardiologista, entendeu? Mesmo ela falando, não, doutora Angela, mas eu consigo correr, consigo subir escada, não fico tão cansada assim, porque aquele cansaço normal, né? Só que, às vezes, a paciente, ela considera normal, porque ela já está cansando há muito tempo, então o corpo dela meio que se acostumou com aquilo. E às vezes não é um cansaço normal, é um sinal de alerta, né? Entendeu? Então, assim, qualquer coisa do lado esquerdo, né, é porque nem sempre a paciente vai ter a dor do coração característica, aquela dor que dá do lado esquerdo, irradia para o braço esquerdo, entendeu? Vai para as costas do lado esquerdo. Nem sempre é assim, às vezes é bem sutil. E aí, quando a gente sabe que o que está do lado esquerdo, ou é pulmão, coração ou mama. Aí não é mama, não é costela, não é pulmão, então a gente vai para o coração e caminha para o cardiologista, entendeu? Uhum. Não Né? tem Aí, jeito, é aí o que tem que ir para prevenção mesmo e olhar tudo é, isso. né? Aí é o que a Maria falou. Às vezes a gente tem que ter essa visão mais integral do paciente, mais de uma forma mais como um todo, né? O certo é de fato, ter essa visão mais holística, porque quando a gente tem a visão holística, está considerando tudo, não somente o corpo, a mente, as emoções, mas Sim. também as circunstâncias que rodeiam o paciente.
né? É que às vezes quando a gente fala holística, o pessoal começa a achar que a gente está falando muito de só do lado mais espiritual, mas não é só isso, né? A gente está vendo tudo, né? Que a palavra holística significa ver como um todo mesmo, entendeu? E a É importância também do paciente perceber, né, esses pequenos sinais, né? Porque quando às vezes isso, vai acontecer, não importa se é a parte ginecológica, cardiológica, a gente, não, a gente tolera aquela dor, né? E é, qual é a sua medida de dor, né? Então, é, na verdade, o olhar para você mesmo como um corpo, né? Que o corpo está dando sinais para você, só que você não está dando atenção. Aí, quando às vezes vai chegar ao médico, ao profissional de saúde, é um pouquinho tarde também, né? isso. Por conta disso que eu sempre falo para as minhas pacientes, qualquer sinal de, qualquer dor não é normal, né? Dor é um sinal de alerta. Aí fala, mas é fraquinho, eu tomei uma dipirona melhorou, tomei um Buscopan melhorou, sei lá, qualquer analgésico melhorou. Mas assim, se você vê que melhorou, depois a dor voltou, então é alguma coisa tá errada, né? Então precisa buscar pelo menos buscar uma ajuda. Vai no OBS, faz uma consulta. Ou então, se você tem acesso ao convênio, né? Aí vai no médico se a paciente, mas eu não, eu vou na minha ginecologista e manda ela ver o que pode ser. Ok, a ginecologista também tem essa função de ser meio, entre aspas, clínico geral. Se a ginecologista não souber, ela vai encaminhar para o colega especialista que possa investigar melhor, né? Mas algum médico a paciente precisa buscar. Né? Não fique com dor, não importa. Não importa se é dor física ou se é dor emocional, né? A dor é sempre sinal de alerta, precisa buscar ajuda, né? Não importa de qual profissional. Se for dor mais emocional, obviamente a paciente vai buscar primeiro um psicólogo, né? Ou um Uhum. terapeuta, mas precisa buscar, porque às vezes a gente pensa que aquela dor emocional não vai refletir no corpo, né? Mas reflete. E se a paciente sabe que aquela dor emocional, se ela tivesse ido buscar ajuda quando ela estava no início, antes de ter repercussão física, ela poderia ter evitado muitas doenças orgânicas, né? Dá um exemplo. Às vezes a paciente está com um problema emocional tão grande que está gerando um estresse tão grande, emocionalmente falando, mas também aquele estresse está se tornando um estresse físico. E aí aquilo pode desencadear um problema de coração, hipertensão, infarto, úlcera, até mesmo no grau mais extremo de tanto estresse, às vezes a paciente pode formar um câncer. Entendeu? E às vezes tudo começou, a raiz do problema não foi Emocional. física, a raiz do problema foi emocional. Então, a gente precisa quebrar outro tabu, outro mito aí, que às vezes a pessoa achar que só procura psicólogo, só procura terapeuta, quem está com problema de saúde mental, mas considerado como loucura. Isso é errado. Todos nós temos que cuidar da nossa saúde mental. Todos, porque a gente passa por várias situações na nossa vida de altos e baixos, a gente passa por várias situações de estresse, e tudo isso vai afetar a nossa saúde psicoemocional, nossa saúde mental. A gente precisa cuidar dela, né? Porque a gente, até um pouco tempo atrás, a gente achava que saúde mental era uma coisa e saúde física era outra. Só que a gente sabe hoje que está muito interconectado e cada vez mais, entendeu? Sim, é isso mesmo, doutora. E eu também tenho sempre falado para os meus pacientes, né, dentro da questão de ansiedade, aí a gente vai trabalhando a partir da clínica do sentir, mas ao mesmo tempo integrada com outros profissionais para ver se não tem mais coisas naquela questão, né? Então, essa integralidade eu acho bastante importante. E aí, Importante. agora eu vou para a terceira pergunta. Aqui é sobre fatores de risco e genética. Na sua opinião, quais fatores de riscos ambientais e comportamentais podem aumentar a chance de desenvolver o câncer ginecológico? Quando é apropriado buscar aconselhamento genético para avaliação do risco de algum tipo de câncer, ou do câncer da mulher, principalmente? Então, tem alguns cânceres que são genéticos mesmo, mas só que assim, para entender a importância de ficar buscando como a questão do exame genético, teste genético 100%, a gente precisa ter um conceito bem básico, que é o seguinte: a gente pode até ter a genética do câncer de mama, dá um exemplo. Só que, mesmo carregando aquele gene,
a gente só tem 20% de probabilidade de ter um câncer manifestado, só pela questão de ter o gene. O que vai fazer o câncer se manifestar para valer não é a nossa genética, é a questão ambiental, que é 80%. Então, 80% de todas as doenças são determinadas pela influência ambiental ou nosso comportamento. Então, a gente pode carregar o gene de todos os cânceres, só que a gente só vai manifestar eles dependendo de como é o nosso estilo de vida e dependendo da influência ambiental, né? A influência ambiental tem essa questão de tanto de poluição quanto a questão do estresse. Então, o mais importante aí, para a gente tentar meio a poluição não tem como evitar, mas o estresse tem como a gente fazer a gestão do nosso estresse. Então, o quanto a gente permite que a influência ambiental altere a nossa harmonia interna, né? Que chama o termo médico que a gente fala para isso é homeostasia, ou seja, o nosso equilíbrio interno. O quanto a gente permite que o estresse do dia a dia, a influência ambiental, a influência das circunstâncias, isso vale para economia, política, tudo que acontece na vida, né? Profissional, financeira, tudo. Familiar, relacionamentos, o quanto essa influência vai afetar o equilíbrio do funcionamento do nosso corpo, né? Aí, quando a gente meio que permite, a gente não faz nada e permite, a gente pode adoecer. Porque a gente pode ser influenciado por um problema, por alguma coisa e adoecer. Agora, quando a gente começa a falar assim, não, eu preciso criar barreiras de defesa, né? E uma das barreiras de defesa é essa questão de controle e gestão do estresse. E como a gente faz isso? Contra o estresse? Através de terapia, através de prática de meditação, né? Aí, prática de meditação tem vários tipos. Meditação propriamente dita, mindfulness, Uhum. técnica de respiração, então tem vários, né? Até mesmo aquelas terapias que falam mente-corpo, tipo yoga, tai chi, entendeu? Então, tem várias outras técnicas que você consegue utilizar para você fazer essa gestão do estresse e impedir essa influência ambiental de desequilibrar seu corpo e ser um gatilho para ativar a genética do câncer, Doutora, e né? quando a E gente fala da epigenética, como que ela entra nesse caso? aí que tá. Às vezes a gente pode carregar o gene do câncer de mama, só que a gente pode modificar aquele gene através da nossa epigenética. Como que a gente faz isso? Né? A gente mudando, a epigenética é mudada através de comportamento, do que a gente muda nosso comportamento para um estilo de vida mais saudável, a gente muda a nossa genética através da epigenética. Então, Ok. epigenética é mudanças que a gente faz na nossa genética e a gente começa a não passar mais para frente aquele gene, porque a gente mudou alguma coisa no nosso estilo de vida, no nosso comportamento. Como que a gente faz isso? Uma das coisas eu já falei, que é essa gestão do estresse. A outra é a atividade física, a alimentação saudável, né? Que a gente sabe que, assim, olha, dá um exemplo em termos de essa parte de sedentarismo e alimentação ruim, que é o que a gente tem hoje em dia, né? O sedentarismo combinado com a alimentação não saudável, quer dizer, aquela alimentação cheia de ultraprocessados, cheia de gordura, cheia de açúcar refinado, né? Que acaba aumentando o risco de de dislipidemia, que é aumento de colesterol, triglicérides, aumenta o risco de pré-diabetes e diabetes, aumenta o risco de obesidade. E o problema da obesidade é a obesidade com acúmulo de gordura no abdômen, que é a gordura inflamatória. Essa gordura inflamatória vai desencadear várias doenças, né? Tanto as cardiovasculares quanto o câncer. Por quê? Porque o câncer um dos gatilhos para ele é essa questão do nosso corpo estar inflamado. E quando a gente está com excesso de peso, e principalmente com muito acúmulo de gordura abdominal, a gente pode ter um gatilho para o câncer, entendeu? Mesmo porque os cânceres hormônio dependentes, como câncer de mama, útero e ovário, do ovário não todos, mas principalmente mama e o de endométrio, né, que são cânceres hormônio dependentes,
A gente pode ter, quando a gente tem muito acúmulo de gordura no abdômen, a gente pode ter dentro da gordura, a gordura abdominal, além de ela ser uma gordura inflamatória, que ela produz substâncias inflamatórias, ela também acaba sendo um órgão endócrino. Ela faz conversão de hormônios. Então, a gente aumenta a produção ectópica, fora do local, fora do ovário, de hormônio feminino, dentro da nossa célula adiposa. Porque a gente está fazendo conversão de outro hormônio para hormônio feminino. E aí o que acontece? Esse hormônio pode estimular o câncer de mama. A gente está com o gene dormindo, mas a gente tem o estímulo do hormônio. E aí a gente pode manifestar o câncer de endométrio, entendeu? Então, o que acontece é que a gente pode estar carregando o gene, só que a gente pode ou não deixar aquele gene do câncer acordar. Ele está como se fosse câncer, o gene está latente, dormindo, dormindo. Só que o gatilho para ele acordar tem a ver com o que a gente deixa ser influenciado pelo ambiente e o que depende do nosso comportamento, né? E o que depende do nosso comportamento é principalmente essa questão do ganho de peso. Então, hoje em dia, né, a grande preocupação no mundo, não somente no nosso país, mas no mundo, é essa questão do sobrepeso e obesidade. Por conta disso que eles lançaram esses tratamentos com as canetinhas, porque sabe que paciente, a gente tem que começar a fazer a população emagrecer de novo, porque senão vai aumentar o risco de câncer, entendeu? E aí que tá, se a gente consegue fazer a população diminuir o peso, a gente melhora essa questão da nossa epigenética, ou seja, não vai passar para frente o gene ruim, a gente vai passar só o gene bom, entendeu? A epigenética tem isso, o comportamento mudando a nossa genética. A influência ambiental mudando a nossa genética. Então, tem tudo a ver essa pergunta que vocês fizeram, que é importante. Aí a gente fala assim, então quer dizer que eu posso estar carregando o gene para todos os cânceres e posso viver a minha vida inteira e nunca ter nenhum câncer? Pode. Então, aí você não precisa fazer o rastreio de a parte genética do câncer, porque tem um detalhe, às vezes a pessoa faz o rastreio, isso daí quem me falou até foi uma colega meu, mastologista. Ele falou assim, Ângela, tá bom, essa paciente vai fazer rastreio de genético de câncer de mama, parte genética. Aí ela descobre que ela tem o gene. Como ela vai reagir? Se ela descobrir que ela está carregando o gene, com certeza, do câncer de mama. Ela pode reagir bem e falar, eu sei que eu tenho, então vou me prevenir, não vou fazer TH, tal, tal, tal. Só que ela pode reagir mal, ela pode achar que ela está com os dias contados. E ela pode achar que ela vai morrer daqui a um tempo. Então, aí, a gente precisa saber como a paciente vai reagir emocionalmente àquele laudo, né? Então, o próprio mastologista, ele fala assim, eu não recomendo ficar fazendo teste genético para rastreio, né? Porque se a pessoa descobre, ela às vezes a vida dela acaba naquele dia que ela descobriu que ela tem um gene, né? Então é melhor a gente não saber, né? Ela fala assim, às vezes ele fala assim, é melhor a gente não saber. A não ser que quando aquela família tem mãe, tia, prima, avó, todo mundo teve câncer de mama, né? Aí é até quase, até também quase explícito que a pessoa tem um gene, né? Só que aí a paciente fala assim, eu falo para as minhas pacientes, não se autocondene se você vem de uma família que todo mundo tem câncer de mama. Porque às vezes você pode carregar o gene e você pode não ter. Nunca. Aí eu falo, mas como que eu consigo fazer? Você sabendo que somente 20% daquele câncer vai se manifestar por ele mesmo. 80% depende do que você fizer. Depende do que você permitir ser influenciado pelo ambiente e depende do que como vai ser seu comportamento. Se você tiver um comportamento mais saudável, provavelmente aquele gene nunca vai se manifestar, nunca vai ter um gatilho, né? Aí você fala assim, mas doutora Angela, mas o meu problema é que eu tô tendo fazendo dieta, procurando fazer a dieta mais certa possível, procurando fazer a atividade física o melhor que eu posso, né? E só que não tem jeito, eu tô passando por tanto problema que eu não sei se eu tô conseguindo criar essa barreira. Aí eu falo para a paciente, então, nesse momento, você precisa buscar ajuda da parte psicoemocional. Então, nada mais que fazer uma terapia, passar consulta com a psicóloga, fazer tratamento com a psicóloga, né? Porque às vezes você precisa disso para você se blindar dessa influência externa, né? Não importa qual que é a causa.
Se é problema no trabalho, se é problema financeiro, se é problema de relacionamento com os filhos, relacionamento com o parceiro, relacionamento com o amigo, relacionamento com a família, não importa. O importante é que você cuide desse seu lado psicoemocional para não se deixar influenciar, não permitir que essa circunstância que você está vivendo seja gatilho para o câncer, né? Aí aquela coisa famosa que é bem dito popular, fala assim, eu tive uma tia que teve câncer, mas coitada, teve uma vida tão sofrida, deve ter sido aquilo que desencadeou o câncer? Pode ter sido, não dá para ter certeza, né? Mas popularmente, as pessoas falam isso, né? Porque até a gente médico sabia que podia ser, só que a gente não sabia qual que era a ligação. E hoje a gente sabe que a ligação é essa, né? Existe um mecanismo que faz com que possa ser o gatilho. Só que como a gente sabe que existe esse mecanismo, a gente sabe que a forma de combater esse gatilho é a parte de terapias. Então, super importante. Quanto mais tempo passa, mais a gente valoriza a saúde mental, que é a parte do lado psicoemocional. Sim. E é bem isso que a senhora está falando. Eu tenho próximo, né, dos meus contatos, uma jovem de 45 anos, né, e ela levou a vida inteira dela, como a família, outros parentes próximos teve câncer, e aí ela, não, eu não quero descobrir que eu sei que eu vou ter, e aí ela nunca foi no médico. Quando foi recentemente, ela descobriu um câncer de mama, já em situação bem grave, porque ela se recusou a fazer os exames preventivos, porque ela já tinha colocado na cabeça dela que toda a família tinha, então ela também ia ter, e aí ela não queria descobrir. É bem o que a senhora está falando, né? Trouxe, É, né? Essa questão do comportamento, da forma como lida com a questão, né? é, por conta disso que às vezes não é aconselhado fazer o teste, porque a gente não sabe como vai ser a reação do paciente, né? Os maçonistas aconselham só assim: a mãe teve câncer de mama jovem, com 30 anos, 35 anos, e a filha fala assim: será que eu posso tomar hormônio? Né? Aí a paciente, aí ela vai falar, faz o teste para ter certeza se o câncer da mãe era genético, mas geralmente eles pedem para fazer a paciente que teve o câncer fazer. Então, se ela teve, a paciente teve o câncer, que teve o câncer, fez o teste genético e ela tem o gene, ela pode ter transmitido para as filhas. Aí a gente vai orientar as filhas a fazer. Às vezes a mãe teve câncer com 35 anos, que é considerado genético, ela faz o teste e não deu teste genético, deu negativo. Aí a gente sabe que ela não passou para as filhas, então as filhas pode ser que nunca vai ter nada de câncer, entendeu? Então, a gente vai fazer o teste genético, na verdade, não para descobrir que a pessoa tem a probabilidade, mas para ver que a paciente não tem a probabilidade. Aí a paciente fica mais sossegada, entendeu? Porque aí é diferente, que a paciente vê aquele teste como um alívio para ela, não vê aquele teste como um fardo. E aí ela fala assim, putz, agora eu sei que eu vou ter, que eu tenho a genética, então eu acho que eu vou ter eu vou ter o câncer. É como esse exemplo que você citou. Ela ficou a vida inteira é, com medo de ter o câncer e achando que teria o câncer, então ela acabou tendo. Mas se ela tivesse essa informação, que somente 20% ela teria por conta de carregar o gene e 80% ela não teria, porque se ela mudar o comportamento e não deixar se influenciar, né? No caso dela, ela teve uma influência do pensamento negativo, né? Porque o pensamento negativo dela impediu ela de buscar ajuda, impediu, porque às vezes ela poderia até ter tido câncer mesmo, só que ela teria descoberto na fase bem inicial, feito tratamento e curado. Olha só como a evolução será completamente diferente, né? E às vezes a pessoa, por medo, ela deixa de buscar ajuda médica e aí ela vai descobrir o câncer quando está muito avançado e acaba perdendo a vida, porque nem sempre a medicina não tem recurso suficiente para esses cânceres avançados. A gente não consegue. Falou que aí, quando chegar no câncer avançado, a guerra do câncer é o câncer que ganha, na maior parte das vezes. Porque a gente não tem recurso para isso. Né? A medicina avançou muito, mas ela não consegue ter recursos para salvar a vida do paciente nesses casos mais extremos. Né? De câncer estadio mais avançado, a gente não consegue, porque aí eu falo assim, o câncer é como se fosse uma guerra dentro do nosso corpo entre as células de defesa e o câncer.
né? E a medicina ajudando com os tratamentos. Só que às vezes a guerra é ganha, essa luta, essa batalha é ganha pela célula do câncer, entendeu? Quando o câncer espalhou, não tem jeito, a gente não consegue. A gente está meio que, é que nem aquela dita popular, a gente está enxugando gelo. Então não vai conseguir nunca, entendeu? Porque a gente não consegue, não tem, infelizmente, a medicina, mesmo que avançou muito, não tem os recursos para isso. É aí que a gente percebe o poder da nossa mente, né? Porque a nossa Isso, mente também cria também a doença, como ela também pode curar, ela também cria a doença. E quando você está com a doença, ela já está no estágio, como a doutora falou, tão avançado que a tua mente diz, bom, agora eu vou morrer, só vou esperar morrer, né? É, aí a pessoa se entrega para a doença, né? exatamente. Então, Se isso aí que você entrega. falou é super importante. E aí que está o poder dessa questão da gente ajudar o paciente na questão de saúde mental. Quando o paciente consegue entender que ele também, né? Ele também, o modo como ele pensa, o modo como ele vê a doença, o modo como ele encara a vida, também pode determinar se ele vai prolongar a vida dele ou se ele vai diminuir a vida dele em termos Exato. de ele buscar ajuda, em termos de ele ter esse pensamento mais positivo, essa coisa mais otimista, e aí ele vai fazer, obviamente chega uma hora que a gente não vai ser eterno, mas pelo Sim, menos a gente fez tudo o máximo possível para a gente poder prolongar a nossa vida, né? Só exatamente. que alguns pacientes, infelizmente, por conta desse modo de pensar, eles se entregam, e aí eles permitem que a doença ela vai avançando cada vez mais rápido. E aí a gente Uhum. perde a vida do paciente, entendeu? Então, assim, o poder de cura não está só nos medicamentos e na medicina, na parte da tecnologia, do avanço da medicina e da farmacologia, que são os medicamentos, Uhum. mas também na questão do poder pessoal interno de cada um, né? Uhum. Então, essa questão que tem a ver com essa questão da nossa mentalidade, o poder da nossa mente, né? Então, isso ajuda bastante, faz um diferencial bem grande na evolução do paciente, né? É muito diferente aquele paciente que fala assim, doutora Angela, não adianta tomar esse remédio que não vai resolver nada. Do que aquele paciente, não, doutora Angela, o paciente fala, aí, mesmo com aquele medicamento que a gente fala assim, ó, esse medicamento é bom, mas para sua doença, pode ter resultado ou não, mas se o paciente confia, às vezes até um placebo faz efeito, né? E quando o paciente está descrente, mesmo ele tomando o medicamento mais top de linha que surgiu, né, não faz E efeito, não faz efeito, é verdade. entendeu? Então tem essa questão. Então, por conta disso, que essa questão de saúde mental e de como a pessoa vê a visão de mundo que ela tem, né? E até esse pensamento ser mais otimista ou mais pessimista ajuda, a gente acha que não, mas ajuda muito na evolução do tratamento da doença. E na evolução da doença também, né? Sobre o impacto do câncer, né, ginecológico e do tratamento, como o impacto emocional e psicológico que a gente tem falado, né, influencia a recuperação e o bem-estar das pacientes? E quais estratégias do cuidado integral você recomenda, né? Seria o psicológico, É, né? A uhum. senhora, por exemplo, recomendaria, por exemplo, uma acupuntura para acalmar, né, o estresse, ou talvez um reiki que hoje foi introduzido pelo SUS, uma coisa, uma terapia que acopla todo esse tratamento, não só o medicamentoso, mas também uma outra parte que possa auxiliar nesse processo. Então, em todos os cânceres, todas as doenças, mas principalmente no câncer, é fundamental ter acompanhamento psicoemocional. A paciente precisa fazer algum tipo de terapia, daí vai de acordo com o que é né, porque a parte da psicologia tem várias linhas, né, de tratamento. Então, vai depender muito aí eu falo para a paciente, de qual você consegue se identificar. Tem paciente que se identifica com a parte mais analítica, né, da psicologia. Tem paciente que prefere a psicologia da terapia cognitivo-comportamental, né? Que hoje em dia a gente fala que médico encaminha todo mundo para TCC, terapia cognitivo-comportamental, porque a gente sabe que ajuda bastante. Mas tem várias linhas de tratamento psicológico, né? Então, com certeza, um acompanhamento psicológico precisa ter, né? Ou a paciente está fazendo alguma coisa mais analítica ou alguma outra terapia, mas terapia do lado psicológico.
para essa questão de saúde mental, né? Porque se ela não tiver com a parte mental boa, essa que vai diferenciar essa questão do pensamento positivo, né, mais otimista do pensamento negativo mais pessimista. E pode determinar a evolução da doença e o sucesso ou não no tratamento. E essa questão que você falou, de outras coisas mais alternativas que podem ajudar a controlar estresse, pode. Tem alguns que às vezes não tem tanto estudo científico provando, faz o reiki que vai ser bom, né, mas ajuda. Então, assim, eu falo para paciente, tudo aquilo que te faz sentir bem, é o que você deve procurar fazer. Se a paciente fala, doutora Ângela, eu já fiz reiki, me senti super bem, aliviou meu estresse, então vai lá no reiki. Doutora Ângela, eu fui fazer yoga, que é uma terapia corpo-mente, e me senti isso bem, então vai fazer yoga, né? Doutora Ângela, eu fui dançar, que não tem nada a ver, não tem nem estudo que fala que dança melhora o lado psicoemocional, mas você me sente bem, então agrega isso como para você se sentir bem. Então, a gente está visando o bem-estar do paciente. Porque se o paciente está se sentindo da saúde emocional, a saúde mental, a gente está conseguindo controlar, né? Não importa se a gente está usando somente ou tratar todas as terapias que tem estudo científico, mas a gente pode agregar valor colocando as terapias que não têm estudo científico também, né? Junto. Então, a gente, agrega, quando a gente agrega valor, a gente consegue fazer com que isso tenha um resultado bem melhor lá na frente. Continuando essa mesma, né, dentro dessa questão, né? Então, quais são os principais desafios após o término do tratamento do câncer ginecológico, especialmente em termos de qualidade de vida e autocuidado contínuo, né? Porque a gente sabe que pode ter a remissiva, né? Depois, dependendo do tipo, Isso. qual o avançado, né? Qual a gravidade desse tipo de câncer, né? E como que é esse prospectivo, né, para frente, como que essa paciente tem que se comportar, né? Dentro do Então, autocuidado mesmo, sabe? De olhar então, para. essa é dentro do autocuidado, aí vem agora a parte do estilo de vida, né? Que eu acabei de fazer a pós-graduação, já tô ficando especialista nessa área de estilo de vida, que tem a ver com os pilares do estilo de vida, são 6. Então, eu vou fazer um resumo rapidinho, e todos eles têm a ver com prevenir tanto essa questão da saúde física quanto mental, que seria alimentação saudável, exercício físico, qualidade do sono, sono reparador, gestão do estresse, né? Conexões saudáveis, que aí são todos os tipos de relacionamentos, e o controle de fumo e consumo de bebida alcoólica. Então, a paciente parar de fumar, porque a gente sabe que o tabagismo, ele é fator precipitante de várias doenças, inclusive de câncer, né? E a questão da quantidade de consumo de bebida alcoólica. Então, teoricamente, né, a Organização Mundial da Saúde, em termos de bebida alcoólica, fala que o ideal é ninguém tomar nada de bebida alcoólica, né? Só que a gente não vai, na medicina do estilo de vida, a medicina do estilo de vida, a gente não impede a paciente de tomar bebida alcoólica. A gente fala para o paciente, você vai diminuir, né? Então, qual que é a dose que eles, tipo, falam que é tolerável, que não vai causar grandes danos para o paciente de imediato. Seria, no caso das mulheres, se elas tomarem no máximo uma dose por dia. Então, durante a semana de 7 dias, no máximo 7 doses, mas é um por dia. Não pode ser, não vou tomar a semana inteira, então no domingo eu vou tomar 7 doses. Não, aí é um por dia, entendeu? Por dia. É. Então, se a paciente fala, eu fui no happy hour, também uma latinha de cerveja, não tem problema. Eu fui no jantar lá, aí eu tomei uma dose de vinho, ou eu falei assim, não, se é 7, aí eu falei assim, eu fui lá no happy hour, tomei 2 latinhas de cerveja, tudo bem, ainda tá dentro, mas a gente recomendado é uma, se der, isso não tem problema, a gente não vai proibir, né? A gente vai orientar a pessoa a diminuir. Então, até tudo bem, eles não vão falar que pode causar algum prejuízo? Pode, mas muito a longo prazo, né? O recomendado é nada, mas a gente não vai proibir, entendeu? Porque às vezes a pessoa fala assim, mas tem um happy hour, tem uma festinha, tem uma comemoração, não tem problema, pode brindar, pode tomar a sua bebida alcoólica, mas desde que você tenha consciência de que você vai tomar uma quantidade pequena, né? O que eu te recomendo, se possível, parar é o fumo.
né? Porque a gente sabe que vai, a longo prazo, dar vários prejuízos, não somente câncer de pulmão, mas vários outros tipos de câncer, né? Então, a gente também fala para tomar bastante cuidado em relação ao fumo. E a questão que a gente falou de praticamente quase tudo, só não falou muito do sono, né? O sono é super importante, porque é durante o sono que a gente produz todas as nossas eh, hormônios, a gente produz nossos anticorpos, a gente regulariza tudo que está ao longo do dia o corpo foi trabalhando num ritmo mais acelerado. Quando a gente dorme, como a nossa consciência desliga, mas o corpo continua funcionando, inclusive o cérebro continua funcionando. Armazena a memória, descarta. Eu falo assim, o nosso cérebro é que nem computador. Ele automaticamente faz o download de tudo, arquiva quando a gente está dormindo, deleta o que tem que jogar fora, entendeu? Então, a gente faz tudo. Então, o sono reparador é importante para tudo isso, para a parte metabólica, para a parte imunológica, para a parte hormonal, para a parte de memória, aprendizado, né? Além do restante. Inclusive, quando a gente dorme, a gente melhora a questão da parte dos hormônios que regulam a fome e saciedade. Quando a gente dorme bem, a gente aumenta a produção dos hormônios da saciedade e diminui a produção dos hormônios da fome, né? Então, eu falo assim, até para te manter peso, a gente precisa dormir direitinho. Eu acho que nós chegamos ao fim dessa nossa jornada aqui. Eu só quero agradecer a doutora Ângela. Cada vez que ela vem aqui, que eu encontro com ela, é mais um aprendizado, mais coisas novas que ela traz. Eu, assim, foi um grande presente dentro do trabalho que eu fiz conhecê-la, né? E eu só tenho a agradecer. E acho que eu ia só perguntar se o livro dela já está pronto. Que ela, da última vez ela falou do livro. Sim. E Ah, agradecer mesmo. Muito obrigada por você estar aqui com a gente novamente. A gente nem mencionou do livro no podcast, porque a gente tentou falar consigo para saber se a gente poderia falar ou não. Então a gente ficou quieta. Então a gente falou, vamos deixar no silêncio. não tem problema, porque assim, ainda, o livro ainda vai demorar um pouquinho, que tá, né, eu já escrevi, mandei pra editora, a editora mandou para eu corrigir um montão de coisa, ainda vai demorar um pouquinho para ser lançado, Hum, o da menopausa, né? Mas uhum. quando lançar, eu vou comunicar vocês em primeira mão, qualquer coisa, a gente até pode fazer alguma outra, se vocês quiserem, mais pra frente, um outro podcast, ou sei lá, um vídeo, como vocês quiserem, até para poder divulgar também, né? Ah, com certeza a gente vai estar presente, né, pelo E a menos gente vai online, dando. nesse lançamento. É, e a gente vai dando as diquinhas do que eu coloquei no livro lá. Depois a gente pode fazer depois um vídeo para fazer tipo algumas pinceladas no que é mais importante que está no livro. Ah, obrigada. Bom, o que eu posso encerrar aqui desse nosso encontro maravilhoso, né, de tudo que a gente aprendeu aqui, a gente sempre aprende mais um pouquinho, ainda mais nós mulheres, né, que temos tanta coisa, tanta informação no nosso corpo, né, e eu acho que regenerar também seja isso, aprender a olhar o corpo para o que não apenas ele adoece, mas antes disso, para a presença, para a escuta e o cuidado contínuo. E nossa profunda gratidão, doutora Ângela, por este caminho conosco, nessa jornada, refletindo e partilhando todas essas trocas que a gente vem fazendo consigo desde o do primeiro contato que tivemos, porque talvez o sagrado feminino também seja nisso, na coragem de olhar para a vida com mais carinho mesmo, com presença, consciência e humanidade. Muito obrigada. E eu agradeço também pelo conhecê-la, né? Mesmo virtualmente, mas agradeço pelo amplo conhecimento, né, sobre nossa saúde, nossa saúde, né, feminina, e que é tão importante, né, nos dias atuais, né? Cada vez mais nós nos cuidarmos, né? Nós olharmos para nós, né? Em todas as fases da nossa vida, né? Para ter um final de vida com qualidade. Isso. Então, eu quero agradecer o convite. Foi um prazer estar com vocês, uma honra estar aqui com vocês e poder ajudar nessa divulgação de informações, né? E falar que, agora fechando sobre o sagrado feminino é ver, a gente conseguir ver nós mesmas como um todo,
né? É a nossa essência refletida no nosso corpo. Então, tudo aquilo que a gente tem dentro da gente, a gente pode transbordar para fora, através do nosso corpo, cuidando, né? A nossa aparência física, nosso autocuidado, mas também, porque assim, às vezes a paciente fala assim, mas doutora, eu tô me sentindo feia, tô me sentindo acabada. Eu falei, é porque você está tendo uma visão negativa sobre você mesma. E a gente precisa ter conseguir olhar a gente como a gente realmente é, né? E a gente só tem a visão negativa da gente mesma, né? E a gente não consegue ver esse nosso sagrado feminino quando a gente começa a se comparar com as outras pessoas. Então, eu falo para as minhas pacientes, falo nas lives, não se compare com outras pessoas, seja você mesma, que você já é o sagrado feminino. Você já tem a sua essência aqui dentro super bonita, né? Só que você não permite que a sua essência transborde para que o mundo veja você como você é, né? E cada uma de nós tem um valor, tem uma importância para esse mundo. E a gente não sabe o nosso verdadeiro valor. E esse verdadeiro valor que cada uma de nós tem é o sagrado feminino de cada uma, né? É a Uhum, essência e o nosso valor. Todas nós somos importantes, independente do que a pessoa faz, independente do que a pessoa tem, independente de nível de escolaridade, independente de classe socioeconômica, independente de cor de pele, de raça, não importa. O importante é que cada uma tem uma essência, tem um sagrado feminino que pode contribuir, né, para melhorar não somente no nosso próprio autocuidado, mas também ajudar a contribuir à melhora do cuidado das pessoas que estão ao nosso redor, né? Porque somente a gente fazendo uma coisa bem simples, a gente gostando da gente mesmo, reconhecendo o nosso sagrado feminino, gostando da nossa própria essência e se autocuidando, só isso já é um transbordamento que a gente nem percebe que a gente está fazendo isso, transbordando isso ao nosso redor, e isso é como se fosse uma onda, sabe? Uma onda positiva que vai iluminando aquelas pessoas que estão ao nosso redor, e elas falam assim, nossa, se às vezes a filha fala assim, nossa, se a minha mãe está se cuidando, ela está se autovalorizando, então por que que eu não posso cuidar de mim mesma, né? Ou então a neta fala assim: nossa, essa minha avó, ela se cuida, olha só, então eu também vou me cuidar, porque quando eu chegar na idade dela, eu quero ter essa disposição que ela tem, eu quero estar fazendo o que ela faz, eu quero estar tendo uma qualidade de vida melhor, como ela está tentando buscar a qualidade de vida dela. Então quando a gente entende, a gente conhece, a gente entende o valor do nosso sagrado feminino, que é essa é a nossa, essa é a gente mesma, né? A gente consegue, mesmo dentro do a gente fala de um pequeno grupo, que é a nossa própria família, a gente consegue contagiar, a gente consegue transbordar essa essência, esse sagrado feminino para todo mundo, não somente para as mulheres da nossa família, mas para os homens também, porque às vezes o menino fala assim: nossa, minha mãe se cuida tanto, eu também tenho que me cuidar, né? Às vezes até o próprio marido fala assim: nossa, olha só, ela está se cuidando, eu também vou me cuidar, né? Às vezes, um neto fala assim: nossa, minha avó, olha só, a minha avó nem parece que é avó, parece que é minha mãe. Tem gente que até falou que parece que é minha irmã mais velha, né? Aí o neto fala assim: não, então eu também vou me cuidar. Então, assim, quando a gente valoriza esse nosso sagrado feminino, a gente consegue transbordar isso para fora da gente. E esse transbordamento, a gente contagia as pessoas que estão ao nosso redor a fazer a mesma coisa, né? Então, o que a gente precisa fazer é a gente poder levar isso cada vez mais longe para as mulheres, porque o poder, né, a base está na mulher. Quando a mulher consegue, né? Quando a mulher consegue ter esse transbordamento na sua casa, tudo vai modificando. A família modifica, os filhos modificam, o companheiro modifica, tudo vai modificando, né? Então, o que eu agradeço essa oportunidade, porque quando eu vi o tema do podcast de vocês, que vocês querem mostrar esse sagrado feminino, vocês estão ensinando as mulheres a enxergar o potencial que elas têm dentro delas que
isso vai ajudar até a melhorar a autoestima, ela se autovalorizar, e aí ela tendo esse poder de reconhecer o próprio valor e saber a importância e o valor do sagrado feminino de cada uma de nós conhecer esse poder que a gente tem dentro da gente, a gente consegue poder transbordar, fluir e ajudar muita gente, né? Então, vocês estão de parabéns por ter criado essa iniciativa do podcast e continua fazendo, porque vocês vão o que o mundo precisa, né? O que o mundo precisa é que a gente consiga que as mulheres, né? Porque a base, eu sempre falo assim, numa família, a base é a mulher. O teto é o homem, né, que dá proteção. Então, os homens, eles dão a proteção, mas a base, o fundamento é a mulher, que é a mulher que gerou o filho, né? Gerou a criança. O menino e a menina. A mulher que gera. É a mulher que cuida, é a mulher que leva no médico. Então, a mulher é a base. E a mulher precisa ter essa base fortalecida. E o sagrado feminino, o que vocês estão fazendo aqui no podcast, é isso. Vocês estão fortalecendo a base, que é a mulher, que é a essência, né? Que é a base de tudo, né? E quando a gente tem a base sólida, fortalecida, tudo flui, Tudo flui. né? Uhum. Tudo flui, né? Então, vocês estão fortalecendo a base. E a base é a mulher. A gente acha que a gente não tem tanto poder assim, né? Mas a gente tem. E quando a gente começa a descobrir esse nosso poder como base, como fundamento, né? A gente entende que a gente é isso. Talvez essa que é a nossa missão nessa vida. Não sei, não sei. Talvez esse seja o nosso propósito como aquela tipo de pensamento coletivo, de ser o fundamento, a base de tudo, porque toda mulher, mesmo que não teve filho, gerou alguma coisa, né? Entendeu? Então a mulher tem esse poder de gerar, de criar, né? De cuidar. Então, ela Uhum. tem esse poder de florescer, então ela tem esse poder de expandir também, né? E aí, tudo que tem dentro dela, às vezes ela tá lá, ela tem todo o potencial, só que tá meio adormecido. E aí, Uhum. o podcast de vocês ajuda a paciente começa pelo autocuidado, começa por cuidar da saúde mental, da saúde física e vai expandindo. Então, eu quero agradecer e quero parabenizar, porque adorei participar, Obrigada. porque eu gostei muito da proposta de vocês. Obrigada. Parabéns por tudo. Obrigada mesmo. Obrigada. Obrigada, doutora. E assim chegamos ao fim da nossa série Sagrado Feminino. Reflexões coletivas que impactam no bem-estar individual. Ao longo destes encontros, percorremos caminhos de escuta, cuidado e consciência. Preparamos o solo, acolhemos a semente, acompanhamos o germinar, celebramos o florescer, refletimos sobre regeneração e também olhamos com coragem para as possíveis turbulências do caminho. Nossa intenção ao longo dessa jornada foi abrir espaços de reflexão e diálogo, espaços onde pudéssemos sentir, pensar, revisitar histórias e reconhecer que o cuidado com o feminino também é um cuidado coletivo. Falamos sobre corpo, saúde, ancestralidade, adolescência, fertilidade, envelhecimento, arte, consciência, vulnerabilidade e transformação. E em cada conversa fomos lembradas de que nenhuma mulher existe sozinha. Somos atravessadas pelas mulheres que vieram antes de nós e também ajudamos a construir os caminhos das que virão depois. Nossa profunda gratidão a cada convidada que caminhou conosco nesta jornada e a você que esteve aqui nos ouvindo, refletindo, compartilhando e permitindo que essas trocas encontrassem novos lugares para florescer. Que tudo aquilo que reverberou em você ao longo desta série siga acompanhando seus movimentos, suas relações, seus silêncios e suas escolhas. Porque talvez o sagrado feminino esteja justamente nisso,
na coragem de escutar, de transformar o que precisa ser transformado e de seguir cultivando vida dentro e fora de si. E lembrando que o site do Trocas Preciosas já está no ar. Visite www.trocaspreciosas.com. Tem novidades por lá. Grata por acompanhar conosco aqui no Trocas Preciosas.